Agora em fevereiro, no dia 10, estreou o filme Morte no Nilo, que é uma adaptação cinematográfica do livro da Agatha Christie do mesmo nome, que lançou lá em 1937, dando continuidade aí às aventuras do detetive Poirot, que também saiu um filme recentemente da adaptação do Assassinato no Expresso do Oriente, que é um dos livros mais conhecidos da autora, e por isso, aproveitando o tema, eu resolvi falar um pouco sobre os livros que eu tenho da Agatha Christie, sobre o que eu gosto na autora, o que eu não gosto, e falar um pouquinho mais sobre a vida também da Agatha, que é conhecida como a rainha do crime. Então, se você também adora livros de romances policiais, vem comigo e vamos lá. Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Livrologia. Se você não for inscrito, já se inscreve aí no canal, já vai deixando seu like, já ativa o sininho e já comenta qual é o seu livro favorito de romance policial ou mesmo da Agatha Christie pra gente saber. A Agatha Christie foi uma autora britânica que nasceu lá em 1890, lá no século XIX, e faleceu em 1976, com 85 anos. E ela publicou diversos tipos de livros. Ela foi poetisa, ela publicou contos, ela publicou romances, mas ficou especialmente famosa aí pelo gênero de romance policial, do qual ela é conhecida como Dama do Crime, Rainha do Suspense. É um título bem forte que ela ganhou ainda em vida, então ela foi uma dessas autoras que foi muito reconhecida em vida, coisa que às vezes não é tão comum nessa literatura mais clássica, que eu diria que na verdade aí são autores como Tolkien que estão numa média aí entre serem muito populares e serem realmente muito consagrados. Fato é que a Agatha Christie se tornou a autora mais popular aí do romance mundial, porque ela foi uma das que mais conseguiu vender livros, né? Então ela já bate aí o recorde do Guinness de 4 bilhões de livros vendidos em todo o mundo, entre a primeira publicação dela lá no começo do século XX e até hoje. Pra você ter noção, ela só fica atrás do Shakespeare, que teve aí muitos séculos para bater esse tamanho da Agatha Christie, que também tem muitos livros publicados, e da Bíblia, que, bom, é Bíblia, né? Todo mundo já viu uma Bíblia, todo mundo já pegou uma Bíblia, porque realmente é um livro muito vendido. E de todos esses livros da Agatha, o mais famoso dela é o E Não Sobrou Nenhum, que antigamente era publicado como O Caso dos 10 Negrinhos, mas que por motivos óbvios parou de ser esse título, que é um título bem preconceituoso, para se dizer, né? Mas é um livro muito importante, tanto para o gênero de romance policial, quanto para a própria biografia da Agatha, que é aí uma história que popularizou quase que um estilo próprio, assim, de contar histórias de mistério, de terror, e só esse livro, né, chegou a vender já mais de 100 milhões de cópias em todo o mundo. E além dos muitos livros publicados, a Agatha também já foi adaptada para o cinema, para séries muitas vezes. Existem muitas adaptações bem populares aí da obra dela, tanto para o cinema quanto para a TV, especialmente, se não me engano, a série dos Crimes da ABC, que é um livro dela, uma história também do Poirot, que foi adaptada pela BBC ali no começo dos anos 2000 e fez muito sucesso. Mais recentemente teve uma minissérie também aí do livro do E Não Sobrou Nenhum, que conta com autores um pouco mais conhecidos até, como o cara que fez o Twin Lannister no Game of Thrones, que eu não lembro agora o nome dele, mas ele participou da série. E aí é uma minissérie bem interessante, porque ela é bem curtinha de assistir, bem fácil, né? E ela consegue passar bastante aí do clima do livro. E agora, mais recentemente, lançaram esses filmes um pouco maiores, aí seguindo um pouco do sucesso que fizeram os filmes do próprio Sherlock Holmes, com o Robert Downey Jr., e também agora do Entre Facas e Segredos, resolveram lançar alguns filmes do Poirot com algumas histórias populares. Essa semana, inclusive, eu assisti pela primeira vez a adaptação do Assassinato no Expresso do Oriente, e apesar do filme ali colocar umas cenas de ação e, né, ter que ter esse trabalho de contextualizar o personagem, criando algumas cenas um pouco mais espalhafatosas para tentar prender a atenção do público, até porque é para ser uma história bem popular, o filme ainda consegue manter uma boa parte aí da vibe dessa ideia de suspense, de mistério, apesar de eu achar bem inferior do que o próprio Entre Facas e Segredos, que mostra uma história um pouco mais criativa e com uma narrativa um pouco mais original também. Mas é um bom filme, dá para assistir. Então por isso também dá para ficar animado com o filme Morte no Nilo, e esperar que ele traga aí o melhor dessa adaptação do Assassinato no Expresso do Oriente e que ele consiga entreter bastante, como o primeiro filme também fez.
E o livro Morte no Nilo é um livro que eu ainda não li, então eu não posso dizer como que a história é. Eu sei que é um dos mais famosos da Agatha Christie, mas eu deixei esse passar e ainda não peguei ele. Então agora eu vou mostrar um pouco dos livros que eu li da Agatha Christie para falar um pouco sobre o que eu acho das histórias dela. Começando pelo E Não Sobrou Nenhum, que se eu não me engano foi o primeiro livro que eu li da Christie também, mas que eu não tenho, porque eu emprestei primeiro pro meu queridíssimo amigo Pedro, que faz lá o podcast de literatura comigo. Ele ficou 4 fucking anos com o livro, me devolveu, aí eu pensei pra uma outra amiga que já vai fazer 4 anos que tá com ela também, e como não tenho mais muito contato com essa amiga, possivelmente eu nunca mais vou ver a cor desse livro. Paciência. Mas eu tenho outros aqui, começando pelo Assassinato, Mistério de 7 Relógios, perdão, que é um livro, enfim, nota 6 da Agatha Christie, mas eu gosto muito dessa edição da HarperCollins, muito bonita. O livro ele realmente tem um charmezinho. Eu também tenho a versão pocket do Assassinato na Casa do Pastor, outro livro que não é tão interessante dela. Esse aqui falando sobre a Miss Marple, né, uma das outras detetives da Agatha Christie. Um livro meia boca, mas só nisso você já consegue reparar que assim como os livros do Sherlock Holmes, os livros da Christie têm inúmeras editoras, né, porque ele já tem aí os direitos autorais liberados para publicação por várias editoras. Então você pode encontrar os livros dela de várias formas, tamanhos, com cores, capas duras, capas em brochura, então tem uma variedade bem grande aí para todo estilo de leitor. O Assassinato no Expresso do Oriente, esse aqui eu comprei num sebo, e realmente ele é um dos melhores livros da Agatha também, um livro muito interessante, cair com um plot twist muito legal no final, muito diferente. Aqui você consegue ver bastante do potencial da Agatha em criar histórias bem envolventes, bem interessantes, histórias rápidas, né, mas que conseguem te marcar por muito tempo, com muito dessa essência do que a gente espera num romance policial. Então, realmente, um livro muito bom. Outro livro dela, de uma edição também da HarperCollins, essa aqui é minha edição favorita, acho muito bonito essa fonte que eles usam e muito minimalista, gosto bastante. Esse é A Noite das Bruxas, também um livro não tão forte assim, né, no quesito da narrativa, da trama, mas mais uma história do Poirot também para você entender e compreender um pouco mais como funciona aí a mente do detetive. Aqui eu percebi que a Agatha tem bastante uma intenção de crítica social nos livros dela, ela critica bastante o aumento da violência que ela estava vendo acontecer ali nos anos 30, 40, 50, e também desse desnível entre a geração mais antiga e a geração mais nova, coisa que o Poirot sente bastante aqui. Eu só fico pensando o que a Agatha pensaria vivendo no nosso tempo de hoje. E por fim deixei para mostrar A Ratoeira, na verdade também conhecido como Três Ratos Cegos, que está nessa edição, mas esse conto inspirou uma das peças mais importantes de todo mundo, que é a peça A Ratoeira, que já foi aí feita em vários países e foi uma das peças que ficou, se eu não me engano foi a peça que ficou em cartaz mais tempo da história. Tem décadas e décadas que a peça foi interpretada lá em Londres. A Rainha Elizabeth foi assistir a peça uma vez. E uma coisa muito interessante da peça é que no final dela, todos os atores se reúnem na frente do palco e eles fazem um compromisso com os espectadores para que os espectadores nunca contem o plot da peça. E ela ficou muito famosa por isso, né? Por esse pacto que é feito entre os atores e os espectadores para que ninguém fale, ninguém dê spoiler, e a peça se mantenha interessante, porque, como todo livro de mistério, uma vez que você sabe o final, ele perde muito da força, né? Então, essa é uma curiosidade muito legal sobre esse livro. Mas, enfim, a história, esse livro aqui é um livro de contos, também nada muito espetacular para os dias de hoje, né? Porque essa é uma característica da Agatha Christie, né? Ela criou muito desses plots, assim como o Tolkien criou a fantasia, que hoje é copiada e recopiada, e muito do que a gente vê de novidade da fantasia ainda tem um aspecto de Tolkien. Muito do que a gente vê hoje nas histórias de terror, nas histórias de mistério, romance policial, tem ainda muito da essência da Agatha Christie. Então, por décadas isso aqui foi completamente original. Hoje as pessoas já foram copiando e refazendo, e já foi perdendo um pouco da graça para quem já está muito acostumado com o gênero de histórias, né? Como eu já mencionei, a Agatha tem 2 detetives aí muito famosos, né? Que é o detetive belga, o Poirot, e a Miss Marple. A Miss Marple é uma senhorinha bem fofoqueira, que gosta de ficar ouvindo aí das notícias da cidade, das fofocas, e presta muita atenção. E sempre que acontece alguma treta, algum crime, algo assim, ela tá sempre atenta para o que acontece, sabe, das fofocas. E como sendo uma senhorinha enxerida, ela vai lá, se mete e consegue solucionar os casos. Mas ela não é realmente uma detetive.
o que talvez seja o grande charme, né, das histórias da Miss Marple, por ela não ser uma detetive profissional, também por ser uma senhora, né, então algo um pouco fora até do padrão do gênero. Então isso é um traço muito interessante da Agatha Christie, já mostra aí a criatividade dela em conseguir trazer histórias diferentes. Já o Poirot é com certeza o detetive mais famoso e está presente em quase todas as histórias mais famosas da Agatha Christie. Ele é o segundo detetive mais famoso do mundo. Tem gente que diz que é o primeiro, mas eu acho tosquíssimo porque, né, Sherlock Holmes está aí para, né, provar que ele é o principal. Mas o Poirot também é muito inteligente, muito interessante, bem excêntrico também, assim como o Holmes, é muito educado, muito polido, mas o Poirot é um cara muito aprumado, né? Então, no livro que eu mostrei na Noite das Bruxas, ele fica o livro inteiro reclamando que os pés dele estão muito apertados nos sapatos, mas ele não troca de sapato porque ele tá usando um sapato muito bonito, muito adequado pro momento, e ele prefere ficar com o pé apertado do que simplesmente trocar a porcaria do sapato. Então esse é o Poirot, é um cara muito aprumado, muito excêntrico, com um bigodão, tem todo um jeito cortês de falar, e é um cara, né, de língua francesa, belga, ali vivendo na Inglaterra, naquela época ainda que os dois países estavam começando a se conciliar, né, ali no pré e pós Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, sendo que antes eram países muito rivais, né. Então ele tem todo esse traço, tem muito dos costumes da época, e acho que talvez esse seja o pior ponto aí dos livros da Agatha Christie, né. Tem muita coisa que é bem da época, né? Tem muita coisa que ficou datada. Assim como os livros do Sherlock Holmes. Mas eu acho que os livros do Sherlock Holmes se prendem menos a alguns aspectos e, de certa forma, por serem um pouco mais antigos, realmente ali do final de 1800, 1890, você consegue separar um pouco mais, né? Assim como você vê uma história de fantasia, uma história medieval, você entende que aquilo é medieval e você não compara com o seu tempo. Como os livros da Agatha Christie estão no começo desse processo de modernização, então já tem carro, por exemplo, você consegue comparar um pouco mais, já tem energia elétrica, então você consegue comparar um pouco mais, né, e isso cria uma certa estranheza em alguns momentos. As pessoas também falam que os livros da Agatha tem uma capacidade de fazer você enxergar as pistas, né? Então as pistas estão na sua cara e só no final você consegue juntar tudo e ter a resposta junto com o detetive, coisa que é completamente impossível de fazer com o Sherlock Holmes. Nos livros do Sherlock Holmes e do Arthur Conan Doyle, de um modo geral, você só encontra a resposta quando o Sherlock Holmes te dá a resposta. Porque muitas das coisas que ele vê como pista, ele vê sozinho e explica só na hora de dar a resolução. Então não tem como você investigar junto com ele. As pessoas costumam dizer que nos livros da Agatha Christie você tem essa possibilidade. Como eu não li todos os livros dela, e ela tem muitos livros publicados, eu acho que eu não posso julgar. Mas particularmente nos livros que eu li, eu achei que esses indícios, esses vestígios, também são bem abstratos e muito das coisas o Poirot mesmo ou a Miss Marple deduzem por conta própria. Você não tem realmente essa possibilidade de investigar junto, né? Então, muito vai ser entregue para você também na solução. O Assassinato no Expresso do Oriente é o livro que eu mais senti que realmente tinha muita pista durante a história e que quando ele chega na conclusão final, você também já chegou numa conclusão muito parecida. Então isso é bem legal ali do livro. Já o livro E Não Sobrou Nenhum, que aí é o mais famoso da Agatha, esse tem uma história completamente diferente dos outros livros da autora, que como eu falei, hoje já virou aí um certo plot clichê, mas que é muito interessante. Nesse livro, 10 pessoas são convidadas para ir para uma ilha passar um final de semana. Todas são convidadas por um sujeito misterioso, mas como é uma coisa da época, né, as pessoas aceitam. Por quê? Por que um estranho chamaria as pessoas para uma ilha para dar uma festa? Não deve ter nenhuma intenção ruim, deve ser um cavaleiro, um homem rico e bondoso chamando para dar uma festa. Todos os convidados acham que por alguma razão lembram um pouco do nome do sujeito que chamou eles. Nenhum deles vê muito motivo em recusar e todos vão para essa ilha passar ali por um final de semana. Quando os 10 chegam na ilha, eles percebem que não se conhecem entre si e o anfitrião deles também não aparece. A ilha começa a ter uma tempestade lá, o barco não volta para buscar eles e eles ficam presos na ilha sozinhos, sem ninguém, até que eles começam a morrer. Como se não bastasse, também tem um poema muito sinistro em todos os quartos que parece narrar a forma como cada um deles vai morrer e eles têm que descobrir quem é o assassino, se o assassino está entre eles, se o assassino está escondido na casa, quem chamou eles para aquela mansão, por que chamou eles e por que essas 10 pessoas foram convidadas, o que elas escondem, porque todas têm um passado obscuro. É um plot que hoje é comum, você já tem vários filmes de terror, principalmente, que tem um pouco dessa história, né, de 10 adolescentes indo para uma casa
casa no campo, ficaram sozinhos, eles começam a morrer, ou vão passar as férias no lugar e começam a morrer, ou vão pra uma mansão amaldiçoada, ou tem um assassino entre eles. É um plot bem comum, também é um pouco do plot do Assassinato no Expresso do Oriente, mas é muito legal a forma como a Agatha trabalha, como ela trabalha a dinâmica dos personagens, como as pistas vão sendo reveladas, como a paranoia começa a se instalar entre eles. Todo mundo que gosta de reality show tipo BBB vai gostar desse livro, porque nada mais é do que 10 pessoas entrando em conflito por pequenas coisas que vão acontecendo, né? Então é muito interessante de ver também. Por fim, vale falar que a Agatha Christie tem muitas histórias, realmente tem contos, tem romances, tem poemas, ela tem uma obra muito variada, tem livros dela que são muito bons, tem livros que não são tão bons, mas vale muito a pena você experimentar. Ela é uma das autoras que, se você gosta muito de ler livros cults, ela vai servir pra você também, pelo menos como um descanso aí pros livros que você tá lendo. E se você costuma ler livros de fantasia um pouco mais light, né, de ficção um pouco mais light, os livros da Agatha também podem aí ser um passo a mais pra você ler livros de uma literatura um pouco mais rebuscada, mas não muito, porque é bem fácil de ler também. Então ela é uma ótima porta de entrada para quase todo tipo de leitor e realmente vale muito a pena, porque os livros dela são fáceis de ler, são muito interessantes e vários deles vão te marcar bastante. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aí nos comentários qual o livro da Agatha Christie você mais gosta, qual o livro que você de romance policial que fez você gostar do gênero e qual outro tipo de livro que você acha que vale a pena falar aqui no canal. Deixe seu like também se você curtiu o vídeo, já se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, pelo amor de Deus, compartilha com os amigos e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu e até mais.